A Escola Senador Levindo Coelho apresenta Um Papo Literário. Comigo, sua bibliotecária. E no nosso primeiro papo literário, eu vou falar do livro Helena, de Machado de Assis, um dos nomes mais importantes da literatura do século XIX. Ele escreveu poesias, contos e romances. Foi também jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Aqui estão algumas de suas obras. Publicada em 1876, a história contada tem como cenário o tradicional bairro de Andaraí, localizado no Rio de Janeiro. Narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, o romance machadiano, ambientado durante o século XIX, narra as surpresas e desgraças de um amor proibido. O capítulo 1 se inicia com a morte do conselheiro Vale, um homem viúvo, rico, de 54 anos, que falece naturalmente. O senhor, que abandona a história já na primeira página do livro por morte instantânea, deixa um único filho, Dr. Estácio, e uma irmã solteira, de cerca de 50 e poucos anos, chamada de Dona Úrsula, que dirigia a casa desde o falecimento da cunhada. Tratava-se de um sujeito muito popular na região. O conselheiro ocupava um elevado lugar na sociedade e vinha de uma família bem tradicional. O seu velório reuniu um público composto das mais diversas classes sociais. Foram cerca de 200 pessoas a acenar um último adeus ao falecido. Dr. Camargo, um médico amigo de longa data, encontrou um testamento e o abriu na manhã seguinte ao falecimento, na companhia de outros 2 testamenteiros, Estácio e Padre Melchior. Foi o médico o primeiro a ler o testamento e a constatar. Sabe o que estará aqui dentro? Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Sem saber o que dizer à família do falecido, o amigo reflete sobre o assunto e no dia seguinte promete que vai retornar com mais conclusões. Provocar o suspense foi a maneira encontrada pelo médico de preparar o espírito para a notícia inesperada. E no dia seguinte, Dr. Camargo retorna, abre o testamento com toda a formalidade legal exigida e comunica que o documento continha sim uma peça inesperada, a menina Helena. Para a surpresa de todos, o conselheiro Vale reconhecia nesse testamento a existência de uma filha natural, chamada Helena, de 17 anos, que havia tido com Dona Ângela da Soledade. A jovem estaria em um internato em Botafogo e, segundo as instruções do morto, ela deveria ir viver com a família, sendo legítima herdeira da sua fortuna, assim como o filho Estácio. O conselheiro ainda pediu que a menina fosse tratada com desvelo e carinho, como se seu matrimônio fosse. Estácio e Úrsula jamais haviam ouvido falar de Helena. A primeira reação de Úrsula foi rejeitar completamente a sobrinha, aceitando apenas entregar-lhe parte da herança, mas jamais recebendo em sua casa. A tia, mesmo antes de conhecer a jovem, já a considerava uma intrusa, uma menina qualquer, que não devia ter o direito ao amor dos seus parentes. Estácio, por sua vez, aceitou de pronto a decisão do pai. Receberei essa irmã como se fora criada comigo. A minha mãe faria com certeza a mesma coisa. A falecida mãe do jovem era conhecida por sua generosidade e capacidade de perdão, de modo que o filho teria herdado as características semelhantes às da genitora. O filho demonstra a mesma disposição ao dizer ao amigo do pai, durante a abertura do testamento, que a menina deve achar na casa os afetos de uma família. Apesar de não ter conhecido a mãe da nova irmã, Dona Ângela da Soledade, Estácio não se preocupou com o futuro, quanto à chamada camada social a que pertencia a mãe de Helena. Ele não se preocupou muito com isso, certo de que eles saberiam levantar
a filha até a classe a que ela deveria subir. Vale lembrar que, na época descrita por Machado de Assis, o berço era o elemento essencial para se perceber o lugar do sujeito na sociedade. Helena era descrita fisicamente como uma moça delgada, magra, elegante e, apesar de possuir atitudes bem modestas. As feições da moça são altamente idealizadas pelo narrador. Confira os pormenores da descrição dos traços de Helena. A face de um moreno pêssego tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava-lhe a cor. Naquela ocasião, tingiam-na uns longes cor-de-rosas, a princípio mais rubro, natural, feito do abalo. As linhas puras e severas do rosto pareciam que as traçava a arte religiosa. Seus cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas tranças, lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alcançassem as pupilas ao céu, dissereis que daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem que podia contentar-se com a polidez de maneira e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos aprazível ao irmão, eram os olhos, ou antes, o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que ele achou, e não era pequeno. Mas a jovem não era louvada apenas pelos seus atributos físicos. Sua personalidade também era de arrebatar afeto dos que estavam ao seu redor. Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família. Era dócil, afável, inteligente. Não eram estes, contudo, nem ainda a beleza, os seus dotes por excelência eficazes. O que a tornava superior e lhe dava probabilidade de um triunfo era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento em que estava. E a toda a casta de espíritos, arte preciosa que faz hábeis os homens e estimáveis as mulheres. Fecha aspas. Apesar da resistência inicial da tia, Helena é acolhida pela casa e pela família. Por fim, quando Úrsula adoece, finalmente ela cede à gentileza e à disponibilidade da recém-sobrinha e passa a amparar, como era o desejo do inicial exposto pelo irmão, o conselheiro. Em meio a esse turbilhão de acontecimento, Estácio noiva com Eugênia, filha de Dr. Camargo, unindo desse modo as duas famílias dos grandes amigos. No entanto, a verdade é que o rapaz passa cada vez mais tempo com sua irmã Helena e se desencanta com a respectiva prometida, que não apresenta os mesmos tributos físicos e psicológicos da parente recém-descoberta. Mendonça, por sua vez, amigo de longa data de Estácio, ao conhecer a nova irmã do rapaz, Helena, ele encanta-se perdidamente. O sujeito pede a mão da moça em casamento, mas o enciumado Estácio não permite que a relação se desenvolva. A verdade é que, aos poucos, Estácio começa a criar sentimentos por Helena. A angústia cresce porque o afeto parece ir além de uma simples admiração proporcionada pela amizade, e o jovem teme se apaixonar pela própria irmã. O autor, deste modo, encena um amor socialmente proibido. Por fim, Estácio descobre que Helena, na verdade, era filha de criação do conselheiro Vale. Por isso os dois não eram, na verdade, irmãos de sangue. O conselheiro criou a menina desde pequena com Dona Ângela. O afeto e o senso de obrigação teriam surgido apenas do convívio, uma vez que Vale não era o pai biológico da garota. Com um homem de bons valores, Estácio resolve obedecer ao testamento do pai, mesmo sabendo que Helena não era sua filha biológica. Com a notícia bombástica, finalmente, o amor romântico entre Estácio e Helena poderia se concretizar. No entanto, o final não promete ser o mais feliz para o jovem casal. Helena adoece subitamente e morre, deixando Estácio desesperado.
E o romance se encerra com um final trágico, exibindo o lamento desesperado do rapaz. Abre aspas. Perdi tudo, padre, mestre, gemeu Estácio. Fecha aspas. Gostaram do nosso papo literário? Espero todos vocês lá na nossa biblioteca virtual. Ler é tudo de bom.